Eu vou te apresentar o Paul Warren. Eu quero apresentá-lo porque normalmente só dizemos venha, mas há muitas pessoas novas aqui desde que Paul e a Sue foram enviados de volta para a Inglaterra. Eles ajudam a supervisionar toda a nossa rede de líderes por toda a Europa. Tão bom, ele ainda está em nossa equipe, mas 15 ou 16 anos atrás ele veio para a escola de ministério. Ele veio buscar ajuda para a Sue e acabou na escola de ministério há 20 anos. Há 20 anos. 20 anos atrás. Eu ia dizer algo engraçado, mas não estava ouvindo. Tínhamos vários alunos, obviamente. Havia muitos alunos e eu encontrei o Paul algumas vezes, mas continuo ouvindo esses rumores sobre esse homem brilhante que estava conosco. E eles me disseram, você precisa se sentar com o Paul. Estávamos tendo uma reunião da escola com nossos líderes. E disse ao Paul, ei, por que você não senta conosco? Ouvi dizer que você tem uma mente estratégica. Bem, se você tem algo a dizer. E ele disse, tudo bem. E ele veio e compartilhamos como 1h e 45 minutos. E eu disse, você tem alguma coisa? E tinha um quadro branco atrás de nós. E ele disse, você tem algo para o que eu possa escrever? Sim, acho que sim. E assim pegamos algumas canetas e ele desenhou toda a nossa estratégia que tínhamos falado. E ele tinha dito, acho que é assim. E eu olhei, oh, isso é incrível. Eu saí daquela reunião, não sei se o Bill se lembra disso, mas no escritório do Bill eu disse, acho que conheci o homem mais brilhante, temos que colocar esse cara no nosso time. E o contratamos, e o Paul é um dos homens mais brilhantes, mas também é um pai. Ele também é um dos homens mais nobres que já conheci em minha vida. Dê as boas-vindas a Paul Warren. Muito obrigado. Obrigado. Posso te garantir que se fosse possível morar em 2 lugares ao mesmo tempo, nós faríamos. Seríamos os primeiros. Peço-lhe que estenda uma pequena porção de compaixão à minha esposa, que viajou para cá comigo, indo e vindo por 40 anos. Ela queria muito ouvir o Bill e acaba me ouvindo 4 vezes. Mas depois da minha primeira mensagem, ela disse, essa foi nova, nunca tinha ouvido essa antes. É um privilégio incrível estar aqui e falar com vocês. Nunca vai deixar de ser. Nunca. Esta é a nossa casa e será para sempre. Sue e eu moramos em vários lugares. O lugar onde mais vivemos por mais tempo foi Redding, Califórnia. É nosso lar e sempre será. Obrigado pelo carinho e pelo acolhimento. Foi uma estação estranha para todos nós. Acho que provavelmente a parte mais difícil é que os aspectos é saber como esse tempo afetou outras pessoas. É quase impossível saber tudo que você passou. Eu vou falar sobre isso um pouco. Há um início que eu devo fazer, mas eu tenho que dizer que se tivesse pedido por um vídeo fosse feito para a minha mensagem, eu seria esse. Está tão próximo do que vou tentar dizer. E eu comecei a preparar uma mensagem em torno de algumas das ideias sobre a narrativa do Natal e coisa assim, e daí evoluiu. E percebi que o Senhor estava me pedindo para falar sobre o que a equipe aqui tem falado, Bill especialmente, sobre os fundamentos da nossa casa e do que nos torna a família Bethel. E eu vou fazer isso. Vou começar, vamos ler vários versículos. Eu ajustei minha mensagem do avião. Acabei tendo vários pedaços de papel na minha Bíblia, bem a moda antiga, high-tech. O Dan ia ficar orgulhoso de mim, bem high-tech. Jó 38:12. Algum de vocês, na vida, deu ordens à madrugada? Acredito que a resposta correta seja não?
ou mostrou ao amanhecer o seu lugar. O que me deixa intrigado é o segundo versículo, verso 13. Parece que tem uma pegada um pouco diferente. Que para agarrar-se à terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos. A minha sensação é que o versículo 12 não podemos fazer. Você não pode comandar o amanhecer natural. Mas tenho a sensação de que o segundo é um convite para comandarmos, por assim dizer, um amanhecer espiritual e um despertar. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi o Bill falar sobre pode uma nação ser salva em um dia? Ele disse, isso não é uma declaração, é um convite. Acredito que foi assim que você disse. Acho que isso aqui é a mesma coisa, temos um convite. E é dentro disso que eu quero falar. Eu só quero tocar por um momento, se puder, nessa estação, não de forma específica. Se já houve uma época em que precisamos falar menos sobre as trevas e mais sobre a luz, já te amo. Seria nessa estação, não? E, no entanto, isso que eu estou observando, há um grupo emergente de estudantes das trevas e questionadores da luz. Em uma época onde precisamos falar menos sobre as trevas e mais sobre a luz, temos pessoas que estão se tornando estudantes das trevas. Eu já conheci alguns deles antes da pandemia, viajando pela Europa. Em sessões de perguntas e respostas, as pessoas me perguntavam sobre um pequeno ponto de nossa família. Eu descrevo assim, isso é o que parecia para mim. Eles diziam algo tipo, na minha cabeça. Na terceira fileira dos fundos, na terceira cadeira para o lado esquerdo, há uma pequena mancha de trevas no tapete. Você pode explicar como você tolera isso? Espera um minuto, tem 999 cadeiras na sala. Mas você quer se concentrar nisso. Por que faria isso? Tem alunos das trevas que o convidam a segui-los em redes sociais. Generosamente, eles o convidam a participar de um devocional das trevas todas as manhãs, se você quiser. Vou falar sobre isso enquanto compartilho. Quando abordamos a luz, fico preocupado. Estou preocupado porque há pessoas que estão pegando a luz e dizendo, decidimos dividir a luz. Nós a dividimos nas 7 cores do arco-íris e a nossa igreja focamos apenas em uma das cores. E pegamos esse aspecto, o aspecto verde, o aspecto azul, seja o que for. E ensinamos sobre isso e dividimos. Não estou ensinando sobre isso, mas a ilustração que vou usar para mim demonstra que toda a Escritura se encaixa tão linda, tão maravilhosamente. Não a divida. Não a divida o seu evangelho. Não divida a sua luz. E há outros que a diluem. Diluem a luz. Eles me dizem, é apenas para aqueles que originalmente estavam com ele, que viram a ressurreição, que eles receberam a verdadeira luz. Ninguém mais a recebeu desde então. Bem, eu tenho uma novidade para você. 2 dos escritores do Evangelho podem não se qualificar nesse critério, muito menos eu. E há aqueles que estão desmembrando a luz, dividindo-a em partes, de alguma forma escrevendo fórmulas acadêmicas que explicam algo. Precisamos da luz. Precisamos dela mais do que nunca. A boa notícia é que a temos. Portanto, não a dilua, não a divida e não a desmembre. É a luz. Mas eu quero ir para Isaías. Asaias. Tenho problemas com a língua atualmente. Desculpe. As pessoas ainda me perguntam se eu sou australiano, às vezes, quando eu vou a alguns lugares. Eu só me confundo com a maneira como eu digo as coisas. E estou orgulhoso disso, porque é meio que a marca da minha vida é que passei 15 anos aqui.
Isaías 8, 16. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Fiquei um pouco surpreso quando vi a palavra discípulo no Velho Testamento. É muito bom. Vou apenas passar por cima de alguma dessas coisas, não é o ponto principal, mas me intriga o testemunho, lei e discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me com os filhos que o Senhor me deu, com sinais e maravilhas. No Velho Testamento, como sinais e maravilhas em Israel, para a parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião, quando disseram a vocês, consulte os médiuns e adivinhos que sussurram. Para mim, esses são os entusiastas das trevas, os especialistas. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? Ele diz, a favor dos vivos se contarão os mortos? Claro, sabemos a resposta. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, o que considero como sendo esses 3 versos. Guarde o testemunho, cele a lei, discípulos, espere no Senhor, busque sinais e maravilhas, não consulte as trevas, e se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra durante os oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis em angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados em densas trevas. Para mim, existem tantas pessoas nessa categoria. Vou te dar um exemplo, apenas um. Não tenho nenhum problema em cuidarmos da criação, mas não me dê cuidar da criação sem o Criador. Não faça isso. Porque você está olhando para a terra, existe uma criação e requer um Criador. Na verdade, me preparo para dizer às pessoas, se você quiser usar a palavra criação, você não tem permissão para usar essa palavra se você negar a existência de um Criador. Deveria ser ilegal para você usá-la. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, grandes versículos de Natal para mim, porque é o meu capítulo 9 de Isaías. Ele é meu. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceram a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como a alegria que tempo que da colheita, e exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles e a vara que feriu seus ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Aonde eu quero ir por um momento, eu quero ir para Zebulon e Naftali. Você pode ser perdoado por não perceber que eles são 2 das 12 tribos, porque de fato não há muito escrito sobre eles. Não em muitos lugares. Eu me lembro daquele versículo em Coríntios, Paulo, eu conheço. Judá eu conheço, Levi eu conheço. Mas Zebulon e Naftali, quem são esses? Mas aqui estão eles. Eu quero levá-lo em uma pequena jornada. Eu preciso que as pessoas que fizeram o vídeo façam um vídeo do que eu estou prestes a tentar fazer, porque seria muito útil. Mas eu quero levar em uma pequena jornada imaginária, se me permite, sobre esses 2. E eu quero que venha comigo. E se você imaginar que vamos encontrá-los aqui, eles são essas 2 pessoas, não são apenas tribos, eles são Naftali e o Zebulon. Vamos encontrar com eles, e quando encontrarmos eles, trevas profundas. Nós os encontramos num lugar de trevas. E é aqui que eu quero que imagine que estamos. E nós o encontramos e puxamos conversa. Fale-me sobre vocês. Obviamente, tem algumas coisas difíceis acontecendo. Conte um pouco sobre vocês. Tivemos uma criação disfuncional. Uma criação muito difícil. Você sabe, o nosso pai era chamado de enganador.
Ele enganou nosso tio pelo direito de primogenitura. E de fato que você nos mencionar junto como somos os irmãos mais próximos, Zebulon e Naftali, quero dizer, o meio pelo qual viemos à existência foi a inveja. A Raquel tinha inveja de Lia por ter bebês. Raquel, então, pega sua serva e leva para Jacó. E daí eu nasce o Naftali. Não só isso, o meu nome é Luta. Que tipo de nome é esse? Acha que isso é ruim? Um dia nós jogamos nosso irmão em um buraco e vendemos. Nos livramos dele por anos. Essa é a minha família. Essa é a nossa família. Eu deveria chamar Raquel de mãe, mas, na verdade, a serva é mãe. É meio bagunçado. Isso é difícil. Muito difícil. Sinto muito por isso. Há mais alguma coisa que possa compartilhar? Mas e Jacó? Você é chamado de Luta, mas seu pai se chama Jacó. Não tinha Jacó uma história sobre lutando com um anjo? Não é esse o DNA de sua família? Conheci uma família que luta, persevera e não desiste. O nome de Jacó não mudou de enganador para Israel e por toda a eternidade será conhecido como Israel. Eu não acho que o seu nome seja tão ruim quanto você pensa que seja. Há mais alguma coisa que possa dizer? Eu sei que seu pai não foi um dos melhores. Era um pouco complicado, mas ele é conhecido como homem de Deus. E ele alguma vez te abençoou ou algo assim? Sim. Ele nos alinhou todos. Estava prestes a morrer, juntou todos e nos deu uma palavra a cada um. Uau! Que palavra você recebeu? Eu vou habitar na beira do mar? Você vai adorar isso. Eu amo o mar. Aliás, uma observação, não sei como permitimos que o Benny plante uma igreja à beira do mar. Podemos falar um pouquinho disso? Quando eu estava aqui, ninguém falava sobre plantar igreja à beira-mar em San Diego, no clima mais temperado da Califórnia. É só uma observação, sabe? Ainda estou com meu coração partido. À beira-mar, Zebulon? Que legal! E você, Naftali? Eu sou uma gazela solta, com lindas palavras. Meu Deus, vocês estão lindo isso. Puxa, que precioso receber essas palavras de um pai. Mais alguma coisa? Qualquer tipo de palavra profética de outro lugar? Bem, na verdade, estamos no meio de um agora. Engraçado você dizer isso, mas no meio dessa escuridão profunda, há essa palavra que diz: a terra de Zebulon e Naftali, no futuro, honrará a Galileia dos gentios, do outro caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava entre as trevas viu grande luz. Veja que Zebulon e Naftali são as primeiras tribos que foram levadas cativas pelos assírios. Eles viveram na escuridão profunda, viveram em vergonha. Estamos falando com eles agora. O seu nome não é tão ruim, sim, tem alguns problemas, mas você tem um bom nome, um bom sobrenome. E seu pai, ele te abençoou, te disse para morar perto do mar, te disse que seria uma gazela solta, disse que haveria lindas palavras associadas com você. E vocês têm essa palavra profética que suas terras, Zebulon e Naftali, serão gloriosas. Agora imagine comigo que existem telefones. Que eu tivesse essa conversa com eles e agora estou por aí e o telefone toca. E o Nef e o Zé estão no telefone. Você não vai acreditar. Fala. Não vai acreditar. Sabe, Jesus, o Messias, o Rei dos Judeus, muitas pessoas têm falado sobre ele. Adivinha o quê? Ele mudou para cá. Ele se mudou? Sim, ele se mudou para cá. Ele mudou para a nossa terra. Mateus 4. Vamos lá. Ele se mudou para cá. Ele saiu de Nazaré e começou seu ministério em Zebulon e Naftali.
Imagine essa conversa. Sim, ele se mudou. Não me diga, perto do mar. Como você sabe? Lembra daquela palavra? À beira-mar? Mas o que está acontecendo? Ele escolheu seus discípulos aqui. Ele está pregando a palavra. Ele está fazendo sinais e maravilhas e milagres aqui. Ele está pregando o evangelho do reino aqui em Zebulon e Naftali. Nós, os desestruturados. Ele está aqui em nossa terra. E, curiosamente, é fascinante para mim, porque não sei se é exatamente como os teólogos ou os estudiosos da palavra teriam dito, mas essa passagem do 16 ao 20 fala sobre tudo que Jesus fez naquela terra. Sinais e maravilhas, discípulos pregando a lei e testemunhando. É muito intrigante para mim, não vou criar uma denominação a partir dessa passagem, mas é muito interessante para mim que seja isso que vemos. Veja, essa história, eu poderia dizer muitas coisas, eu poderia usá-la sozinha. O Dan provavelmente iria mais longe teologicamente, mas usa essa história para te dizer, não ouse dividir esse livro. Não o divida. Você pega esse pedaço e não significa nada fora do contexto da história da vida deles. E essa é a verdade para todos nós. Mas é aqui que eu quero chegar. Veja, para mim, isso é o que fazemos aqui. Essa pequena narrativa que acabei de ler é, na verdade, o que fazemos aqui. Deixa-me falar algumas ideias sobre o amanhecer e depois vou usar uma ilustração sobre o que acontece nessa casa. O que aconteceu comigo e com a Sue nessa casa. O que aconteceu com você nessa casa. O que vai acontecer com os milhares de pessoas que virão um novo prédio. Porque é parte de quem somos. Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre o amanhecer. Eu amo o amanhecer. Não estou sempre acordado, mas amo. Eu gosto de tirar fotos e tenho uma foto do amanhecer no dia em que o primeiro filho do Dan, o filho mais velho, nasceu. Estranho ter isso, mas eu tenho. O amanhecer, eles não se repetem. Eles não são iguais. Eu amo amanhecer. Sou conhecido por colocar minha câmera no melhor lugar e não quero me gabar disso, mas foi no Porto de Sydney. E foi com um bom amigo, Dave Crabtree, e preparamos a câmera e tiramos ótimas fotos do amanhecer. Mas às vezes não consegue ver o amanhecer, porque tem uma tempestade, as nuvens, e fica, não viu o amanhecer. Eu tenho novidade para você, sempre amanhece. Sempre amanhece. Só porque não pode ver, não significa que não amanheceu. Sempre amanhece. Ou às vezes você olha para o amanhecer e tem um pouquinho de luz. E aumenta a sensibilidade à luz da sua câmera. E você tira uma foto e mostra para alguém. Nossa, parece que era de dia. Você focou e aumentou a sensibilidade à luz e acabou vendo o que o olho nu não podia ver. Acredito que é isso que fazemos nessa casa. Um exemplo. Uma pessoa vem aqui na fila de oração, ele está em profundas trevas. Ele está nas trevas profundas de Isaías 8, naquele lugar escuro. É uma escuridão muito profunda. Não sei como sair disso, não sei o que fazer. E ela vem aqui. E o que acontece é que alguém começa a mostrar a eles o amanhecer, antes que eles possam ver por si mesmos. Alguém diz, deixe-me aumentar a sensibilidade, a luz em seus olhos, para que possa ver. Isso é o que aconteceu conosco. Na verdade, o Bill enviou alguém para se encontrar com a Sue antes mesmo de saber quem éramos. Ele enviou um pastor daqui à nossa casa em Windsor para se encontrar com ela. Eu não a conhecia, não sabia quem ela era, não estávamos na liderança de igreja, no ministério. Eram apenas 2 britânicos que precisavam ver o amanhecer. Viemos aqui, e isso é o que o Chris está falando, e ele me mostrou o amanhecer antes que eu pudesse ver o amanhecer por mim mesmo. O que fazemos é que alguém vem aqui, eles estão em trevas profundas. Poderíamos dizer, uau, isso é um monte de
coisas difíceis. Provavelmente daríamos Danny um monte de coisas para resolver, mas nós os ouvimos e eles estão nessa casa. Estão expostos, e vou usar a lei e o testemunho como minha forma de articular isso. São expostos à lei, aquilo que está escrito, descoberto, estudado, encontrado na palavra de Deus, as coisas que estabelecemos nessa casa. Aqui estão em essa situação difícil, e nós oramos por eles. Eles estão expostos nessa casa a um dos pais, o Bill. E dizemos a eles, veja bem, Deus é bom. Nada é impossível. Jesus teve a vitória absoluta. Você tem valor. E eu sempre adiciono mais duas, por favor, Bill. Existem mistérios e Ele está aqui. E eles vão um pouco mais longe e então nos contar dizendo, oh, estou escurecendo de novo. Deus é bom. Nada é impossível. Jesus teve a vitória absoluta. Você tem valor. Existem mistérios. Ele está aqui. Ok, obrigado. Nós queremos expor eles aos testemunhos. Veja, para mim existem a lei, a escrita e o testemunho é como a palavra cabal. É a prova cabal. Quais são as provas cabais dessa casa? Eles estão quebrados, estão numa bagunça, eles não veem o amanhecer, não há saída. E o outro pai da casa, eles são expostos a um mecânico quebrado, que conserta carros quebrados, que corre atrás de vacas pela rua, e que teve um encontro com Deus em uma banheira. Quem é visual, desliga sua imaginação agora. Ele teve um encontro com Deus na banheira. E Deus disse, mecânico quebrado, que conserta carros quebrados, que corre atrás de vacas, um dia falará a presidentes e reis e mudará o mundo. E o que mais? Se ele pode fazer isso por mim, ele pode fazer isso por você que está quebrado. Ao ir nessa jornada, lembre-se que Deus é bom, nada é impossível. Jesus teve vitória absoluta, você tem valor. Existem mistérios, mas Ele está aqui. E a propósito, o profeta dessa casa era um mecânico quebrado, que carros quebrados, correu atrás de vacas pela rua e teve um encontro com Deus numa banheira que transformou não só a vida dele, mas a vida de milhares de pessoas em nações ao redor do mundo. Veja, é isso que fazemos nessa casa. Mostramos a eles o amanhecer. Mostramos o amanhecer às pessoas antes que eles possam ver o amanhecer por si mesmas. É por isso que esse vídeo foi filmado ao amanhecer ou antes do amanhecer. Veja, o amanhecer naqueles dias importava. Importava, tinha valor. Não é como o amanhecer hoje. Você tem TV, o rádio, a cafeteira. Você tem luz na sua casa, pode fazer o que quiser a qualquer hora do dia. Mas naquela época, você não podia sair, não podia viajar para algum lugar só familiar. O amanhecer. O amanhecer era importante. O amanhecer era o começo do dia. Você poderia fazer coisas, poderia sair, poderia começar a trabalhar, poderia começar a cuidar da vida. Eu sei que adoraríamos mostrar às pessoas, na fila de oração, o sol do meio-dia. Mas não pode sair das trevas para o sol do meio-dia. Eles precisam conhecer e ver o amanhecer. Nós reunimos com alguém que a conhecemos há cerca de 20 anos atrás. Os detalhes não importam. Eu estava conversando com ela outro dia e ela costumava ser uma paramédica. Ela ia na parte de trás das ambulâncias. Ela disse, a maior parte do meu trabalho era uma de duas coisas. Ou era uma tentativa de suicídio ou... Eu não gosto dessa frase, mas vou usá-la. Uma vovó que caiu. Não gosto porque estou nessa categoria. É tipo, eu não gosto disso. Ela disse, recebemos muitos desses casos. Ela lidava com tentativas de suicídio e dizia, gosto muito deles. Eu queria estar na parte de trás da ambulância, não queria dirigir a ambulância porque essa era a minha oportunidade de trazer esperança. É isso que ela fazia e ela disse, teve essa vez, eu respondi a uma queda e a levei para um asilo. E tinha um auxiliar de enfermagem lá, eu olhei para ela e disse, eu te conheço, não? Ela disse, sim, conhece. De onde te conheço? Cerca de 5 anos atrás, eu estava na parte de trás da sua ambulância. Você trouxe esperança para a minha vida.
Quando saí do hospital, eu fui estudar para auxiliar de enfermagem. Ela mostrou o amanhecer. Foi isso que ela fez. Agora eu percebo que uma das coisas que fiz como diretor penitenciário, quando recebi um telefonema à noite, um garoto em minha prisão tentou se matar, e eu tinha uma coisa em minha mente. Se eu pudesse mostrar a ele o amanhecer, se eu pudesse segurá-lo até o café da manhã, mesmo o café da manhã na prisão, se eu pudesse segurá-lo até o café da manhã, mostrar a ele o amanhecer, isso é o que eu preciso fazer. Veja, eu acredito que o chamado dessa casa e a oportunidade do momento é mostrar às pessoas o amanhecer. É o que o Bill e o Chris, eu uso eles como exemplo, mas o resto de vocês fizeram isso também. É só que o Chris é mais divertido, porque a maioria de vocês não correu atrás de vaca pela rua. Isso é o que fazemos. Pegamos essa pessoa, descobrimos um pouco sobre ela, e em seguida, tiramos dessa história coisas que têm valor que elas não viram. E nós expomos ao profético, e expomos à lei, e expomos ao testemunho, e colocamos isso dentro dela. E você vê o que acontece quando Isaías disse, se você não contar essas histórias, não terá o amanhecer em você. Na verdade, colocamos o amanhecer nas pessoas, o colocamos nas pessoas. Aqui está algo que é tão bonito e pertinente a essa casa. Porque é isso que fazemos. Pegamos as pessoas, alunos da escola de ministério, todo mundo que você vem aqui, descobrimos um pouquinho sobre eles, encontramos coisas de valor, nós descobrimos se alguém lançou alguma coisa sobre sua vida, as profecias que foram dadas, nós os expomos a Deus é bom, nada é impossível, Jesus teve a vitória absoluta. Se ainda não tem isso na sua cabeça, ponha isso. Estou falando sério. Ponha isso na sua cabeça e acrescente ministério e ele está aqui se quiser. Não é obrigatório, eu não vou ficar ofendido. Nós fazemos isso. Mostramos a eles os exemplos e o testemunho do Chris. Se Deus pode fazer isso por ele, pode fazer por qualquer pessoa. E aí, o que nós fazemos? Os expomos à adoração. E você pode dizer, por que isso? Salmo 108. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira. Despertarei o amanhecer. Não é incrível? Temos esse privilégio de despertar o amanhecer nas pessoas, de mostrar a elas o amanhecer. Você consegue fazer isso. Você pode, você consegue. E assim como a história de Naftali e Zebulon, confusa, desequilibrada, com tantas coisas erradas. Mas nessa história, um pai que lutou com Deus e teve sua vida mudada, que liberou as 12 profecias aos 12 filhos, que mesmo assim, quando são capturados pelos assírios, que aliás os descendentes dos assírios são os samaritanos. O que é incrível, porque até mesmo os samaritanos são vistos e abençoados na história de Jesus na terra. E eles caminham nas trevas, se agarram a uma palavra profética. E a terra deles, que claro, eles não viveram para ver, mas a terra deles passa a ser a terra que Jesus escolhe para ir de Nazaré, a terra de Zebulon e Naftali. E assim, à beira-mar. Oh, e o que mais? Ah, Jesus, ele deve ser a gazela solta. E ele é aquele com as lindas palavras. Precisamos do amanhecer. Precisamos do amanhecer. Nosso mundo precisa do amanhecer. Mas aqui está a boa notícia. Você o carrega. Você o carrega porque colocou dentro de você a lei e o testemunho. Está dentro de você. Você carrega o amanhecer. Você é um portador do amanhecer. O que Jó disse, quem dá ordens ao amanhecer, nenhum de vocês pode. Mas eu te digo isso, você pode despertar o amanhecer espiritual, e pode remover o mal da terra. Jó 5,16. 2 versículos de Jó em uma pregação. É como
o livro todo. O Evangelho está em Jó. Tem boas coisas aí. Diz assim: os desamparados têm esperança, e a iniquidade cala a boca. É isso que diz. É isso que fala. Veja, quando o desamparado é exposto ao amanhecer, a iniquidade tem que calar a boca. É assim que se livra do mal da terra, porque o mal é gerado por pensamentos e comportamentos iníquos. Essa é a nossa família, a minha família, a sua família. Mostramos às pessoas o amanhecer. Que privilégio é o que fazemos. Porque é sobre essa luz que João escreveu em João 1. Veja isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aprendi uma coisa nos últimos 20 meses. Não se preocupe em discutir com as trevas. É uma perda de tempo. De verdade. A escuridão não pode compreender isso. Não pode perceber isso. Ele é a luz, e nós brilhamos a luz mostrando às pessoas o amanhecer. Existem narrativas em nosso mundo hoje. Vou listar algumas delas. Existem narrativas em nosso mundo hoje, coisas desse tipo. Naturalismo científico. Toda matéria é matéria. É uma narrativa. Moral não é a verdade moral. É uma narrativa. Consumismo, você é o que tem. Nova era, vocês são deuses. Meu favorito é o tribalismo pós-moderno, que diz que tudo que minha pequena tribo diz que é verdade, é verdade. E nós criamos nossas próprias tribos hoje em dia, nós escolhemos nossa tribo nas redes sociais. Veja isso. Todos esses, e há uma série de outros, mas todos eles são, na verdade, uma distorção da verdade. Porque vocês não são deuses, mas tem Cristo em você, a esperança da glória. Existe uma verdade absoluta. Existe um Criador. Eles estão distorcendo a verdade, e é por isso que precisamos da luz. A luz por completo, não dividida, não diluída. Nós precisamos dela. Pelo menos, pega aquela história de Naftali e Zebulon e veja a beleza estonteante de como a nossa Bíblia é estruturada. Não acredite na mentira que tenho visto do Evangelho reduzido. Encontrei um homem que estava tentando me dizer que Jesus não pregava o Evangelho. Sério. Há pessoas que dizem que Jesus não pregou o Evangelho. Eu li o melhor comentário sobre isso e, com um belo sarcasmo, o comentarista disse: pobre Jesus nasceu do lado errado da cruz. Eu tenho novidades para essas pessoas. Não havia 4 evangelhos quando Jesus estava pregando o Evangelho. O Evangelho. Tudo, o começo ao fim, a conclusão da história do povo de Israel, a expansão dessa história de salvação para todos os gentios, a criação de uma família global eterna e a transformação da terra para se parecer com o céu. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Reino. Brilhe a luz. Seja um portador do amanhecer, levando esse Evangelho, sabendo que tem dentro de você a lei e o testemunho. Se ao caminhar pela vida, você se pegar pensando, ficou escuro de novo, tem algo para se agarrar. Ele é bom, nada é impossível, Deus teve a vitória absoluta, eu tenho valor, Ele está aqui. Existem mistérios. E comece a adorar, porque vai despertar o amanhecer. Isso vai despertar o amanhecer em você e vai despertar o amanhecer nas pessoas ao seu redor. E é assim como eu quero encerrar. Te convido a se levantar, quero que a equipe de administração venha à frente. Eu quero te convidar. Se agora você se sente como está numa escuridão específica, eis a verdade, todos nós experimentamos graus de trevas nessa estação.
Na verdade, é o que acho que tornou tudo tão difícil. Descobri que é difícil demonstrar empatia por todos, porque estão em um grau de trevas. Mas se você sente agora que está em um lugar de grau de trevas, e precisa de alguém para lhe mostrar o amanhecer, estou aqui para lhe dizer, este é o DNA dessa família. Essa família mostra às pessoas o amanhecer quando eles não podem ver o amanhecer por si mesmas. Eu quero que venha à frente agora. Venha à frente se você está em um lugar de trevas e precisa ver o amanhecer. Há uma situação em sua vida, você precisa confiar em alguém. Venha e peça-lhes que orem por você nesse lugar de trevas, para profetizar, para trazer esperança. Esta casa é uma casa de portadores do amanhecer. Veja, quando pega esse versículo em Isaías 8, coloca no testemunho a lei dentro de você e fala histórias que são baseadas na totalidade dessa palavra, você tem o amanhecer em você. Você tem o amanhecer em você. Quero orar por você, enquanto eles estão recebendo a oração aqui. Eu quero orar por vocês. Família da Bethel, que possamos agarrar este aspecto do nosso DNA. Eu os abençoo para serem portadores do amanhecer. Onde quer que vá, o que quer que faça, quem você encontre, que cuide, que sirva, que seja o portador do amanhecer. E saiba que isso faz parte de quem nós somos. Somos portadores do amanhecer. Você pode não conseguir dar o início amanhã, mas pode despertar o amanhecer espiritual na vida das pessoas. É quem nós somos, é o que fazemos, é para isso que fomos colocados no planeta. E nesse momento em que há tantas trevas, é o nosso convite para mostrar às pessoas como é o amanhecer, antes que elas possam ver por si mesmas. Eu os abençoo, portadores do amanhecer, em nome de Jesus. Amém.